Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Pediatria Intensiva para falar para vocês questões práticas, operacionais. Se você está acompanhando esse quadro e está gostando, já comenta aqui, já compartilha, já curte esse vídeo, encaminha para os colegas, porque o que eu vou falar hoje realmente é algo assim, ó, muito focado na sua prática profissional. Quem aqui nunca ouviu falar da bureta, o famoso equipo com reservatório, que é realmente um material muito utilizado dentro da pediatria. O ideal é que realmente ele seja utilizado. Mas para que ele serve, né? Então, se a gente for reparar, existem várias marcas que envolvem aí o equipo com reservatório. E cada equipo ele vai ter uma apresentação um pouco diferente, mas a essência é a mesma. Então, eu vou apresentar para vocês aqui dois modelos que nós temos dentro da nossa prática do dia a dia e que têm funcionalidades semelhantes, com algumas diferenças, sendo que esse, por exemplo, a gente não utiliza na bomba de infusão e esse outro, equipe com reservatório, a bureta, a gente utiliza ele na bomba de infusão. São equipos que a gente trabalha muito microgotas, então se você for olhar o gotejador, ele é um gotejador bem pequeno, tá? Então a gente trabalha um gotejamento com base em microgotas, o que também dentro da logística ali do cálculo da velocidade, isso é equivalente à vazão. Então quando a gente trabalha a vazão na bomba de infusão, estamos trabalhando nada mais, nada menos do que a fórmula do microgotas para a gente conseguir fazer o cálculo. Claro que a bomba, ela calcula para nós automaticamente ali, mas fazer esse cálculo anteriormente, considerando a lavagem do equipo dentro desse processo, é essencial para conseguir garantir uma segurança da administração. Então, se vocês forem reparar, esse reservatório, ele ajuda bastante a gente conseguir pormenorizar o quanto a criança ela vai receber de volume durante a administração de um medicamento. Então, esse aqui, por exemplo, ele consegue ir até 150 ml. Há medicamentos que a gente vai fazer em 20 ml, em 10 ml, há medicamentos que a gente vai fazer em 80, 90, 70. Então, não existe uma regra, isso é de acordo com a medicação que a criança está recebendo, qual que é a concentração mais segura. Então, eu tenho medicamentos como, por exemplo, a vancomicina. A gente sabe que a concentração segura é mais ou menos ali em torno de 5 miligramas por ml. Então, em cada ml que entrar na criança, eu preciso de 5 miligramas da medicação. Então, para isso, eu preciso fazer o cálculo e ver quanto isso vai ter aqui de volume. E é muito interessante que isso é de acordo com a dosagem. Ou seja, pode ser que dê um volume muito grande, se a dosagem ela foi muito grande, pode ser que dê um volume muito pequeno. Então, nos recém-nascidos, normalmente você pega uma medicação dessa para fazer a diluição, para fazer endovenoso, muitas das vezes vai dar 4, 5, 6 ml. Então, como que a gente vai usar um reservatório para um volume tão pequeno? Por isso que nessas situações é muito importante a gente ter lá como uma opção a utilização de uma bomba de seringa, porque a bomba de seringa ela consegue usar a seringa como um reservatório, certo? Então aqui nada mais é do que essa pormenorização aqui, ó. Eu tenho a graduação. E a bomba de seringa, tendo a seringa acoplada, eu consigo também ter uma graduação mais precisa para volumes menores, proporcionando menos volume para aquela criança. Então, esse equipo, assim como os outros, a gente tem o respiro dele aqui, e eu tenho uma parte que é de uma borracha aqui de silicone e que é furado para fazer a administração da medicação. E lembrar que essas borrachas, quando elas passam por o processo de serem furadas várias e várias vezes, ela pode ser danificada. Por isso que é importante, eu sei que a gente gosta muito da nossa prática profissional, de usar aquela agulha rosa, né, 40 por 12, só que essa agulha 40 por 12, nessas situações de borrachas que elas vão ser furadas com bastante frequência, não é ideal. Então, a gente precisa de agulhas mais finas, inclusive para preservar a integridade dessa parte do dispositivo ao longo do tempo de validade, o que é diversificado de acordo aí com a CCH, né, de acordo com o controle de infecção hospitalar do seu serviço. Então, normalmente, a gente vai ter a troca desses equipos até 96 horas, né? A cada 96 horas troca, alguns está liberado ficar uma semana, mas sigam aí a regra do setor da CCH do seu hospital. Essa parte é uma parte que nós vamos conectar o soro, tá? Então, a gente vai conectar o frasco de soro, e esse frasco realmente ele vai ficar pendurado. Não precisa deixar esse frasco
pendurado aqui desta forma, tá? Não tem necessidade, a gente consegue pendurar dessa forma mesmo no equipo. O frasco ele vai ficar mais caidinho aqui e vai compensar o peso com o equipo com reservatório. Tem essa pinça corta-fluxo aqui, tá certo? Então, ele pode estar sendo utilizado também. E aí, a particularidade é que nós não temos, então, a bomba para ser acoplado, porque ele é um equipo que a gente vai fazer gravitacional, contabilizando esse cálculo de gotejamento, de gotejo, de acordo aí com o cálculo de microgotas. Então, a gente vai ver se é para ser feito em hora ou minuto e utilizamos as fórmulas que são correspondentes a cada situação. Mas isso é história para um outro momento, um outro vídeo para vocês. Agora vamos conhecer um pouquinho o outro equipo, o equipo que também é a bureta, que é de reservatório, também utilizado para criança, mas nessa outra situação a gente tem então um equipo muito mais longo e que precisa ser acoplado aí na bomba de infusão. Então esse equipo ele segue a mesma essência, tá? A gente vai ter a graduação, esse aqui também vai até 150, algumas marcas, o máximo que chega é em torno de 100. Temos o respiro e qual é a particularidade que nós observamos? Isso aqui é um valvulado, tá? Ou seja, muito cuidado, porque algumas marcas não consideram o furo disso daqui, porque você vai danificar o produto. Esse aqui é uma conexão Lower Lock, que você consegue, é uma rosca, que a gente consegue rosquear as seringas específicas para isso. Então, a gente tem um valvulado aqui, a hora que a gente faz o rosqueamento da seringa, esse valvulado ele vai descer e vai então permitir a passagem do líquido para dentro do reservatório. É importante que não se fure aqui, tá certo? Então, ele é um valvulado, então é diferente. Claro que todo o cuidado da desinfecção, conforme as normas da CCH, conforme é recomendado pela Anvisa, isso vai ser em comum a todo o processo da medicação, porque isso envolve aí o que nós falamos de boas práticas para fazer o preparo e administração da medicação. E outra coisa, não furem o respiro, tá? Então, aqui a gente tem um filtro que não pode ser furado. Se eventualmente isso acontecer por engano, porque a pessoa se confundiu, isso precisa ser trocado. Então, esse aqui é um valvulado e nós temos também essa parte que vai ser conectado ao frasco de soro devidamente identificado ali, que é um frasco de soro para diluição de medicamentos. E aí, óbvio, isso vai variar de acordo com a medicação. Há medicações que só podem ser diluídas em soro glicosado, outras só em soro fisiológico, tá? O que não vai ter é água destilada. A gente não dilui, não faz flushing no paciente utilizando água destilada, então muito cuidado com isso. Então aqui sempre a gente vai colocar o frasco ou de soro fisiológico ou de solução, né, soro glicosado, aí conforme o produto, conforme o que você tem ali de medicamento para estar feita essa diluição. Qual que é a particularidade aqui desse equipo? Tá? Então esse equipo ele tem uma parte dentro dele, aqui na extensão dele, que vai ser conectado aonde? Na bomba de infusão. Então, essa parte aqui é uma parte de ajuste que vai ser conectado lá. Esse aqui, por exemplo, ele vai ter lá na nossa bomba, que é específico, uma parte verde que vai ser encaixado e uma parte azul que vai ser encaixada essa pinça corta-fluxo. Então, a gente tem, não são todos, isso é importante que vocês saibam, não são todos os equipos que precisam de bomba que tem essa pinça corta-fluxo. E ela é muito importante, porque pensa assim, ela vai estar conectada na bomba de infusão, certo? A hora que eu conectei nessa bomba e por algum motivo eu preciso tirar ela da bomba de infusão, a hora que eu tiro ela da bomba, como que isso vai estar? Normalmente a pinça, essa daqui, ela vai estar aberta, tá? E essa parte aqui é um clamp de segurança. Então, se você tirou, automaticamente ela é clampeada e isso evita, por exemplo, que ocorra um flushing que seja inadvertido para aquele paciente, o que poderia não prejudicá-lo se é somente um soro, mas se a gente faz isso num paciente que está recebendo um fármaco vasoativo, uma medicação controlada, esse flushing ele pode trazer consequências sérias aí para esse paciente. Então, a particularidade deste equipo é ele ter essa pinça corta-fluxo. Então, ele vai estar conectado na bomba de infusão, justamente essa parte. E é uma parte que a hora que a gente vai tirar, né, o ar desse equipo, o que que é importante?
tirar com bastante cautela nessa partezinha aqui. Se ficar alguma bolha de ar, e muitas vezes a bomba ela é tão sensível que é uma bolha muito pequena, ainda assim ela vai dar um alarme, né? Vai alarmar lá falando que tem detecção de bolhas. E isso também pode variar conforme a marca que você tem, o equipo que você tem, mas são cuidados que nós precisamos ter aí que é universal para qualquer tipo de extensores vasculares. Descendo um pouquinho mais para esse equipo, o que que a gente vai encontrar? Esse injetor lateral. Então, eventualmente, você quer fazer uma medicação pelo injetor lateral, então esse equipo aqui também, essa bureta, tá? Permite que a gente consiga fazer essa medicação pelo injetor lateral e podem reparar que também é Lower Lock, ou seja, a gente vai usar uma seringa de rosca para rosquear e conseguir fazer essa medicação. Então, não pode também ser furado. Se for furado inadvertidamente, eu preciso trocar esse dispositivo. Então, enquanto esse aqui, ele é para fazer, ele é para acionar a válvula, conforme a gente introduz a seringa sem a agulha. Esse outro aqui, que também tem um injetor lateral, que é o simples, que não vai na bomba, só que esse ele tem a borracha aqui de silicone que precisa ser furada. Então, isso pode confundir, por exemplo, o profissional que está acostumado a manejar um dispositivo, um extensor específico ali de linha venosa, e de repente é trocado, vai para outro serviço e percebe que está um pouco diferente. Então, fiquem atentos a essas particularidades. Uma outra coisa que a gente precisa observar é com relação à quantidade de volume que nós temos que ter para preencher esses equipos. Então, podem reparar o equipo simples e o equipo de bomba, tá? Então, se a gente for seguir aqui, ó, vão olhando o quanto que eles vão ser diferentes, tá? Então, aqui, nesse momento, acaba o equipo simples. Seguindo um pouco mais, ó, olha aqui. A gente tem a continuidade da extensão da linha venosa do equipo de bomba. O que a gente tira de conclusão? Eu preciso de mais volume para fazer o preenchimento desse equipo de bomba do que desse equipo simples. E no que impacta isso, Flávia? Isso impacta no volume que eu vou utilizar para fazer a lavagem dos medicamentos. Ah, mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer, pensem que isso aqui ele está totalmente preenchido. E aqui eu coloquei 30 ml de uma diluição com antibiótico para correr. Vai correr em X tempo. Ao final, que corre esses 30 ml, zerou aqui esse volume, ou seja, 30 ml. Ele está ainda em toda a extensão dessa linha venosa. Então, o que eu preciso fazer como cuidado básico? A lavagem do equipo. Então, não é porque a medicação ela finalizou aqui no reservatório que ela foi integralmente para o paciente. Ah, mas tem 100 ml, Flávio, o volume foi 100. Então, aqui ficou só um pouquinho, aqui ficou uma extensão em torno de 20 ml. Não, mas se tinha 100 e 20 ficou no equipo, só foi 80 para o paciente, ou seja, ele recebeu uma subdose. Então, por isso é extremamente importante a gente fazer a lavagem desse equipo ao final do término da medicação. A gente não pode esquecer de fazer isso de jeito nenhum. E aí é onde vem essa questão da gente dar preferência, sempre que possível, e se o serviço tiver, de utilizar a bomba de seringa. Porque o extensor da bomba de seringa, né, a linha venosa da bomba de seringa, ela é muito mais fina e delicada e exige muito menos volume nesse momento da lavagem da medicação. E aí isso é um cuidado básico, e a gente já falou no vídeo anterior, quando abordamos um pouco isso, que esse cálculo da lavagem, ele tem que obrigatoriamente entrar no cálculo da vazão, para que aí sim, ao final de determinado tempo, toda aquela medicação tenha realmente entrado no seu paciente. E esse aqui, então, a gente já falou dele em outros vídeos, mas aqui é o extensor, que é um extensor longo, né, que a gente vai estar utilizando como linha venosa da bomba de seringa. Então, a bomba de seringa também vai variar de fabricante para fabricante. Muitos fabricantes já fabricam a sua seringa, que é específica para a sua bomba. Eventualmente, se você tentar acoplar uma seringa comum numa bomba que exige uma seringa específica, pode ser que haja dificuldade de calibragem, pode ser que, por exemplo, você programe para correr 20 ml e quando chegar em 15, ele dá como medicação finalizada, enfim, ou ele pode não conseguir correr no tempo que deveria,
ou ele pode não reconhecer a seringa. Então, a gente precisa cuidar para saber mesmo qual é o equipamento que você tem no seu serviço, para ir lançar mão desses cuidados, né? O que a gente pode estar utilizando. Então, esse aqui, por exemplo, né, não tem nenhum conflito de interesse, mas é uma marca que nós utilizamos. E aí a gente tem a seringa específica para a bomba, tá? Então, a gente faz essa conexão no extensor. Esse extensor, né, ele vai estar preenchido de soro fisiológico. Então, essa seringa, ela vai estar lá com a sua medicação. E aí, a partir do momento que eu coloquei essa medicação, então aqui, vamos supor que a criança ela precisa só de 20 ml, né? Então, aqui, conectei no meu extensor. Esse extensor, ele vai estar conectado no acesso venoso e essa bomba, ela vai empurrando essa medicação, tá? Conforme o tempo pré-estabelecido que a gente que faz essa programação ali na bomba. Ao final, terminou de correr essa medicação, a gente não pode esquecer o quê? De fazer a lavagem desse extensor. E a quantidade que eu preciso de soro é infinitamente menor. Então, como nós fazemos, né? A gente acabou padronizando, por exemplo, no nosso ambiente de trabalho. Se é um equipo simples, a gente considera aí 10 ml da lavagem do equipo. Se é um equipo de bomba, a gente contabiliza aí 20 ml da lavagem do equipo. Se é esse equipo, esse extensor, né, que é o que nós utilizamos aqui, a gente contabiliza em torno de 2 ml para lavagem desse extensor. Mas isso é diversificado conforme aí o ambiente que você está trabalhando, conforme a marca dos dispositivos que você tenha, de linhas venosas que você tem, enfim, isso você precisa individualizar. O que não pode esquecer é da importância de conhecê-los para conseguir fazer a lavagem adequada dessa medicação, porque senão a terapêutica ela vai estar sendo ineficiente, né? A gente vai estar dando subdose ali para aquele paciente. Se você gostou desse vídeo, se ele elucidou, se você ficou com dúvida, se você quer aprofundar em algo mais específico, comenta aqui, compartilha com seus colegas, curte esse vídeo e a gente vai trabalhando cada vez mais. E se você quer realmente um curso completo de medicação infantil, gente, vai conhecer o PED-INF. O PED-INF, principalmente, a gente trabalha a técnica da medicação infantil. Não só medicação endovenosa, mas também por outras vias de administração. Então, vem com a gente estudar no PED-INF que você vai gostar bastante de estar próximo ali de enfermeiros pediatras e compartilhando ali nas suas comunidades as facilidades, as dificuldades, a troca de experiência, o que é bom, o que não é bom, como você faz, como eu faço, é uma rede de networking que é feito para você. Então, vem cá com a gente, estudar com a gente que eu estou te esperando.